Começando mais uma videoaula para o concurso de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais, baseado no edital de 2011. Questões de informática e conteúdo de informática. Hoje eu irei abordar o conteúdo 7.3, conceitos básicos de redes locais. Primeiro momento, além de sabermos o que seriam as redes locais, temos que saber também os conceitos de internet e os conceitos de intranet, para abordarmos os conteúdos de redes locais. Então vamos falar sobre topologia de rede, sobre internet, sobre intranet e outros assuntos. A internet é a rede mundial de computadores. Então, quando acessamos um site, quando acessamos um portal, uma URL, estamos acessando a internet, que é a rede mundial de computadores. A intranet é a rede com acesso a credenciais. Por exemplo, quando acessamos algum site de banco e é necessário um login e senha, estamos acessando um ambiente seguro, uma intranet. Então, acessamos a internet. E também, para logarmos dentro do portal, acesso à conta, acessamos a intranet, que é necessária as credenciais. Então vamos para outra imagem. Nos conceitos básicos de redes locais, temos que habituar com os desenhos, porque a banca da FUMARC ela gosta de cobrar bastante desenhos. Então, a internet ela é representada pela nuvem. Então, se aparecer alguma questão relacionada à internet e perguntar o que representa a internet, algum desenho, ela vai aparecer a nuvem. O ISP, eles são os provedores de acesso, Internet Service Provider. Então aqui temos o provedor de acesso A e temos o provedor de acesso B. Aqui, esse desenho aqui, ele é representado pelo switch. Então, o switch é o equipamento, é o hub inteligente, o qual ele transmite os pacotes de forma inteligente. Aqui temos também as redes locais, que é a Local Area Network, e também temos a WAN, que é Wide Area Network. Então, quando acessamos a internet, estamos acessando a WAN. E quando estamos na rede local, estamos acessando a LAN. Então, em referência a esse desenho, aqui temos o desenho da internet. Aqui temos o provedor de acesso A, temos o provedor de acesso B. Então, o cabo de rede, o barramento estrela, no caso, ele chegará num switch. E aqui temos o firewall. O firewall é o equipamento ou sistema necessário para proteção. Aqui ele é representado por uma barreira. Por exemplo, se desejamos bloquear algum tipo de pacote, então o firewall é o equipamento necessário para esse serviço. Aqui temos o servidor, na verdade aqui temos um servidor web de filtro, e aqui temos os usuários finais, também representados como host. Então, quando aparecer alguma questão relacionada a host, está falando de computador, está falando de impressora, então qualquer equipamento na rede local, o qual possui algum endereço IP na LAN, Local Area Network, ele é representado por um host. Então aqui ele fala sobre o usuário final. Então aqui temos uma estrutura completa de acesso à internet. Internet, provedor de acesso, switch, firewall, temos a LAN, temos a WAN e temos os servidores. Então vamos para a próxima imagem. Novamente, quando falamos de redes locais, temos que voltar no modelo de referência OSI e também no modelo TCP/IP. Então, quando adicionamos um endereço IP na máquina, estamos relacionados ao modelo TCP/IP. E quando acessamos alguma aplicação, por exemplo, quando enviamos um e-mail, aqui a gente está levando em consideração o modelo de referência TCP/IP. Quando enviamos um e-mail, estamos utilizando na camada de aplicação, uma porta específica do protocolo responsável por envio de e-mail. Quando acessamos um site, estamos na camada de aplicação, acessando o protocolo DNS, que roda na porta 53 UDP. Quando estamos utilizando um equipamento de gerenciamento de rede, utilizamos o protocolo SNMP. Quando um roteador acessa a internet, ele usa um protocolo de roteamento dinâmico, ele usa o protocolo RIP. Para a transferência, para o transporte dessas informações, a gente utiliza na camada de transporte os protocolos TCP e o protocolo UDP.
E quando falamos na camada de rede, aí é a camada onde colocamos endereço IP na máquina, que é a camada network, também conhecido nos protocolos dos serviços que rodam o protocolo IP, o protocolo ICMP, que podemos dar exemplo do ping. Então vamos para a próxima imagem. Aqui temos novamente uma imagem dos conceitos básicos de redes locais. Então aqui temos a intranet. Então quando temos vários computadores em uma corporação, estamos na intranet. Temos uma aplicação local, temos os hosts ou computadores. Então todos os computadores dessas redes locais, então a gente pode considerar como intranet. E a internet é quando acessamos algum serviço externo, quando entramos num site, quando entramos em algum servidor, quando fazemos alguma pesquisa na internet, então estamos usando a internet. Então é necessário uma LAN, uma Local Area Network, é necessário um gateway, que é o computador ou o host responsável para acessarmos a internet. E também na internet conseguimos acessar os servidores, então temos acesso direto aos servidores, às aplicações. E aqui nos conceitos básicos das redes locais, não poderíamos deixar de falar a respeito das topologias. O que seria as topologias? Aqui a gente já viu que tem o switch, né? O desenho representado do switch. Então, na verdade, num grosso modo, podemos falar que as topologias são os desenhos da rede. Então, na medida dos anos, as topologias, os desenhos foram evoluindo em relação a desempenho, em relação a ruído, em relação a banda que é necessária para trafegar as informações. Então foi necessário evoluir as redes. Então aqui a gente tem uma rede do tipo anel, aqui temos uma rede do tipo barramento, e aqui temos as redes do tipo estrela, ligadas no switch. Então aqui temos as topologias da rede. A rede anel, as informações, elas trabalham de forma de anel. Então, se um host, o primeiro host, deseja comunicar por esse host, a informação ela funciona de forma igual a um anel. A do barramento, se esse computador, se esse host gostaria de conversar com esse host, todos esses hosts receberiam a mensagem de forma, um conceito que a gente conhece como broadcast. Ele vai espalhar as mensagens para todos os hosts. Então, com o passar dos anos, as topologias, os desenhos da rede foram evoluindo e também as velocidades. Então aqui embaixo a gente já tem uma rede do tipo estrela. Vamos dar dois exemplos. Aqui vamos supor que a gente tem aqui um hub. Aqui a gente tem um hub. E aqui a gente tem um switch. Então é o seguinte, na rede de tipo estrela, quando a gente utiliza um hub, quando um host A quer transferir um pacote para um host B, o que acontece? O hub ele replica a informação para todos os hosts. Então, se eu quero conversar com esse computador, todos os computadores receberão a mensagem broadcast. No switch, qual é a função do switch? O switch é uma rede, ele é um hub inteligente. Se esse computador gostaria de falar com ele, a informação ou o pacote, ele passará somente para esse computador, evitando o desperdício de mensagens, o aumento de tráfego de dados no equipamento. Então a gente já tem um switch inteligente, o qual ele já chega ao destinatário de forma mais rápida. Então esse é o conceito básico dos barramentos. E aqui, nos conceitos básicos de redes locais, a gente tem que falar também sobre os conceitos das PAN, LAN, MAN e WAN. Então essa imagem ela já representa os conceitos de todos os tipos de rede. Então aqui a gente temos a rede personal, a Area Network, que são as redes menores que 10 metros. A LAN, que é a Local Area Network. Podemos dar um exemplo da rede Wi-Fi, ou senão das redes cabeadas, as redes de cabo par trançado. As MAN, que são as redes menores que 50 km. No exemplo podemos dar que é a rede WiMAX, que era uma rede rede Wi-Fi de longa distância. E a WAN são as redes menores que 150 km. Um exemplo de WAN que a gente utiliza de nomenclatura são as redes internet. Então, quando a gente acessa a WAN, a gente está acessando a internet. E quando acessamos a LAN,
estamos acessando algum aplicativo, uma aplicação local. Então vamos para a próxima imagem. Então aqui a gente pode dar um exemplo da configuração dos conceitos básicos de rede, da configuração do endereço IP da versão 4. Aqui ele não está sendo especificado, então nos conceitos de redes locais, aqui a gente tem obter o endereço IP automaticamente. E aqui, esse recurso a gente chama de DHCP, é um protocolo qual ele atribui IP automático a todas as configurações de endereço IP, o endereço IP, a máscara de subrede, o gateway padrão e os servidores DNS também. E aqui a gente tem a configuração de endereço IP utilizando o endereço de IP fixo. Então, o que a gente estudou na aula anterior, o que a gente pode observar aqui? A gente tem uma rede da classe C, um endereço de IP privado. Então, aqui a gente tem o endereço da classe C privado, que ele é o 192.168.1.254. Temos a máscara de subrede com o número de bits /24, o qual ele tem 256 hosts, e a gente tira 2, que é o primeiro endereço de rede, e o último endereço de broadcast. Então temos 254 hosts para utilizarmos na rede. E aqui temos o endereço do host padrão, que é o gateway, que é a porta de acesso para a internet. Para acessarmos a internet, é necessário um gateway padrão, que pode ser um roteador, um servidor. E aqui, nesse conceito aqui, ó, se observarmos, o que vai acontecer mesmo com o gateway? A gente não vai navegar. Por quê? Porque está faltando os DNS, tanto o preferencial ou o alternativo. A gente pode colocar o servidor DNS, que ele é responsável para a resolução de nomes. Então aqui temos a tela do Windows, tanto na configuração de IP automática, tanto na configuração de IP manual. E aqui nessa tela temos a configuração de rede, os conceitos básicos de redes locais. Aqui temos uma interface de rede chamada de ETH. No Linux, eles utilizam essa nomenclatura de Ethernet. Então aqui temos o comando necessário para verificarmos o endereço IP no Linux, que é ifconfig. O tipo de link temos aqui que ela é a Ethernet. Se ela fosse a rede local, ela começaria como WLAN. Se fosse a primeira, WLAN 0. Aqui temos o endereço MAC, que é o endereço físico da placa de rede. E aqui temos a configuração de rede. Temos o endereço IP privado. Temos o broadcast, que é o último endereço de rede. Temos a máscara de subrede. E aqui temos o endereço IPv6. A conexão de rede no Linux fala que ela está rodando ou não. E abaixo temos aqui a conexão loopback, ou se não localhost. Então a gente verifica o nome dela aqui, ó, local loopback. Temos o endereço IPv4 127.0.0.1, que ele é o endereço necessário para rodar a aplicação local na máquina, e temos o endereço IPv6, localhost IPv6, que ele é conhecido como 2.2.1. Então, pessoal, espero estar ajudando a todos aí no conhecimento. Muito obrigado, curtam e compartilhem o canal.